O programa Vida Além da Vida está começando e desta vez transmitido diretamente do Centro Espírita União, onde acontecem as festividades comemorativas do aniversário de Allan Kardec. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União, localizada na Avenida Rangel Pestana, 233, telefone 3106-2768. Tem também o endereço do site, que é cel.com.br, assim como para correspondências, cel@cel.com.br. A nosso interesse em estar aqui no Centro Espírita União hoje é em consequência dessas festividades que se realizam há vários anos e que revestem-se de uma importância muito grande. E nós achamos que seria interessante convidarmos e entrevistarmos aqueles que o idealizaram, que o construíram, que o fizeram e que o mantêm até hoje, que são Dona Nena Galves e seu Francisco Galves. E nós vamos ouvir diretamente deles as informações. A primeira, Dona Nena, como tudo isso começou? Bom, o Chico sempre fez parte desta casa. Ele, quando vinha a São Paulo, visitava a casa ainda pequenina. Ele participou de toda da vida do Centro Espírita União. Quando começamos a construção, e ele participou também de uma festa que foi feita na Água Branca, patrocinada pela Casa para angariar fundos. E depois deste ano, a casa já terminando, nós pensamos, por que não agora na sede do Centro Espírita União? E Chico, com muita alegria e naturalmente para querer ajudar-nos também, promoveu este festejo aqui na casa. E foi de tanta alegria esta festa, a casa encheu de gente e a alegria dele contaminava todos. Então isso continuou durante os outros anos. Seu Galves, em que ano foi que começou? O Chico veio desde a primeira vez, pelo que estou ouvindo agora, né? Chico realmente veio desde o início, porque até quem deu o próprio nome ao Centro Espírita União foi o Chico. E tudo que aqui se realizou sempre tinha algo do Chico para que assim tudo corresse da melhor maneira possível. Começou em 1978, as primeiras visitas do Chico para as festividades de 3 de outubro, onde hoje, igualmente, estamos comemorando este dia belíssimo que muito orgulha a todos os espíritas. Até quando ele ficou? Chico Xavier ficou dando-nos a alegria de aqui compartilhar conosco, além do 3 de outubro, que é a comemoração a Allan Kardec, também as festividades que nós adorávamos e vinha muita gente, 3, 4 mil pessoas, nas tardes de autógrafo, que começavam às 8 da noite e varavam até às 6, 7 horas da manhã seguinte. Mas durante quanto tempo o Chico veio e esteve participando destas festividades? Até que ano? Chico participou dessas atividades até 1992, porque depois, infelizmente, ele foi acometido de uma doença um pouco grave e aí terminou a visita dele aqui no Centro Espírita União. Mas sempre perguntando, mandando telegrama quase que mensalmente para saber das nossas atividades. Pelo que a gente sabe e lembra ainda, todos esses eventos tinham como peça principal uma palestra que a senhora proferia, sempre nós podemos testemunhar com muito brilhantismo, pela fluência, pela naturalidade. Eu sei que a senhora não gosta que fale, mas é uma realidade. E a nossa curiosidade é o seguinte: como era feita a escolha do tema e como a senhora se ajustava ao tema para discorrer numa hora de tanta responsabilidade e sair com tanta naturalidade?
o tema era escolhido, eu sugeria e sempre perguntava ao Chico o que ele achava do tema. Ele nunca discordava, sempre aceitava aquilo que lhe era sugerido. E naturalmente eu acredito que com a mediunidade e tão perto de Chico, eu recebia muito daquela vibração que vinha do lado dele, e nós sentimos muitas vezes os espíritos entre os dois. Quantas vezes eu dizia a ele: Chico, mas Maria Dolores estava aqui, não comunicou, ou então Castro Alves veio aqui, não falou. Nós sentíamos esta vibração e naturalmente se encaixavam as palavras, a harmonia até do texto e às vezes, por que não dizer, até da psicografia. Era um cúmulo juntos, né? Ele psicografava logo em seguida a sua palestra. Às vezes durante. Às vezes durante. Outras vezes em seguida. Dá a impressão que quando era muito longa, o espírito pedia para começar mais cedo, né? Então, as primeiras vezes realmente eu sentia, eu tinha que fazer força para me desligar, até na curiosidade de estar entre Chico e a psicografia. Mas isso era feito até, você diz, com naturalidade. Não sei se tanta naturalidade ou precisando usar de um controle, né? Não ficava nervosa? Ficava, mas fazia muita força para não demonstrá-lo. Muitos espíritos se comunicaram nessa ocasião. A senhora lembra quais que se destacaram? Tem alguma mensagem que a senhora teve uma sensibilidade maior para elas? Bom, Castro Alves sempre vinha visitar-nos nestes dias. Nós temos muitas mensagens de Castro Alves em vários livros da nossa editora e de outras editoras. E até era muito comum que os fãs do glorioso poeta que estavam sentados à mesa diziam: é Castro Alves, muito antes do Chico falar. Porque ele deixava uma vibração maravilhosa. Outras vezes Maria Dolores. Então era sempre, sem dúvida, espíritos que traziam mensagens até da época. Nós tivemos mensagens de Castro Alves se referindo à Guerra do Golfo. Então, naquele instante, os momentos eram às vezes até dissertados por esses espíritos. Sr. Galvez, depois que o Chico psicografava, ele lia. Aliás, a senhora fazia a prece antes dele ler, né? Fazia a prece, depois é que ele lia, e depois ele entrevistava ou ficava batendo papo. E eram muitas as personalidades que vinham. O senhor se lembra quem era, que tipo era, que representatividade tinham essas pessoas? Quem seriam? Olha, normalmente o Chico sempre mandava convidar algumas pessoas para que fizessem parte da festividade. Convidávamos alguns amigos da FEB, da FESP, da USE e outros amigos assim mais íntimos do Chico que vinham em função do próprio convite dele. Agora, a entrada aqui nas festividades eram livres e vinham quantas pessoas quisessem ou quem quisesse, porque o Chico nunca fez nada em absoluto que não agradasse a todas as pessoas. Mas a repercussão era muito grande, vinha muitas pessoas. A repercussão era tão grande que no correr de todas as festividades e de todo o trabalho da noite, passavam tranquilamente entre 3, 4 mil pessoas. A gente nunca tomou nota de quantas vieram, mas temos certeza que, com toda certeza que no mínimo umas 3.500 a 4 mil pessoas passavam, e Chico atendia a todas elas, sem absolutamente se cansar. Que hora que o pessoal começava a chegar para... A sessão começava, o trabalho começava às 8, mas quando eram mais ou menos meio-dia e 30, 1h da tarde, o salão já tinha bastante gente. Já estava com fila, né? Já estava com fila. Dona Nena, uma curiosidade. Quando o Chico chegava, nós, o povão,
não podíamos chegar perto dele, ele passava, ia direto e depois entrava naquela sala, ficava sozinho ali, sozinho, acho que era, não sei. Por que esse isolamento? Um pedido que o Chico sempre fazia era que quando chegasse, evitasse de que as pessoas ficassem perto, porque era natural, a pessoa trazia uns problemas, conversavam com ele, pediam orientação, e Chico dizia que ele vinha preparado já para a psicografia, porque ele tomava um chá numa sala separada, isolada, como diz você, e que muita gente não compreendia esse isolamento, mas ele estava se preparando para o trabalho mediúnico, que naturalmente, com uma multidão destas, requeria um preparo com antecedência. Ele não chegava já abraçando e beijando, mas ele dizia: depois que eu terminar a psicografia, quantos estiverem na fila, eu quero abraçar. Mesmo que nós tenhamos que emendar com um outro dia, a madrugada e o dia seguinte. Então, antes não. Era um cuidado, uma asepsia de pensamentos, né? Agora, a senhora acha que a preocupação dele maior era com a psicografia ou com o atendimento das pessoas que vinham depois? Ou era igual? Não. Ou não se sabe dizer? Chico, toda a vida, ele foi muito disciplinado. Veja, ele obedecia aos espíritos esta disciplina. Você é nosso médium. Agora se prepare para trabalharmos com você. Então ele subia, eu ouvia a palestra às vezes, vocês imaginam, talvez com muita paciência, porque paciência da parte dele de nos ouvir durante 40 minutos, mas com aquela disciplina dele e a paciência, ouvia a palestra, psicografava e depois estava à disposição do público. Então isto chama-se disciplina para um trabalho deste nível. Onde ele se hospedava quando ele vinha para cá? Agora a gente pode dizer, nós tínhamos o cuidado de não dizê-lo, não é, Nemer? Mas aquele cuidado para não mostrar, às vezes, até vaidade. Mas ele sempre que veio a São Paulo, para alegria nossa, hospedou-se em nossa casa. Sempre. Não só nos dias de festividade. Quando recebeu o título de cidadão paulistano, quando em todos os lugares que o Chico foi, no Pinga Fogo, ele sempre saiu de casa. Bom, nesse caso é capaz de ter até uma dependência especial para ele. Será que não tinha isso? Tinha. E será que tem nessa dependência? Além da vibração que ele deixou, deve ter alguns tesourozinhos ali, não tem? Tem os tesouros que ele deixou, aquela alegria. Nós tínhamos uma suíte para ele se sentir mais à vontade, mesmo porque de madrugada, muitas vezes, ele punha correspondência em dia. Trazia estas cartas para responder quando ele ficava 3, 4 dias ou mais. Então ele trabalhava nesta suíte, ele tinha sempre os ternos que ele usava para estas festividades e que aqui deixava quando ele ia para Uberaba. Então o armário dele ainda tem aqueles ternos, as gravatas que ficavam aqui em São Paulo. E como diz você bem, hoje tesouros, os livros que ele manuseava e até a cama que muitas vezes, quando a saudade é grande, nós encostamos no travesseiro que ele dormia. E isto faz com que a gente sinta o coração cheio de alegria e, por que não, um pouco mais a presença dele em nossas almas. Dizem que o Chico dormia pouco, ele ia dormir muito tarde. Como é que a senhora fazia para ficar até tarde acordada? Realmente isso daí era um problema, porque o Chico sempre dormiu muito pouco, era o boêmio, ele diz, de uma boemia espírita, não é? Então ele chegava, tomava o chá, saía, enquanto nestes intervalos
é que nós aproveitávamos a tirar um soninho, para depois também aproveitar sua companhia na madrugada, conversando com ele, trocando ideias, perguntando sobre o movimento, ele falando do mundo espiritual. Então nós aproveitávamos a madrugada e só voltávamos à rotina quando ele voltava para Uberaba. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos com Vida Além da Vida, um programa que tem o apoio cultural de Livraria Espírita União. O programa Vida Além da Vida. A senhora é conceituada cozinheira, todo mundo conhece. Agora, como é que a senhora fazia para cuidar da dieta do Chico? Bom, o Chico não tinha dieta, ele era um bom garfo. Muitas pessoas pensam que se espiritualizam comendo pouco, não comendo carne. Era uma alegria, porque o Chico comia qualquer coisa, aves, carnes, peixes. Ele comia bem, sem comer exageradamente, mas gostava muito de doce. Gostava bastante de doce. Então os doces, a mesa de doce, os olhinhos dele brilhavam. E um prato que ele gostava muito, que eu procurava fazer, era pato. Porque dizia ele que a irmã dele, Luísa, sempre fez aquele pato em Pedro Leopoldo. Então ele matava a saudade daqueles pratos da dona Luísa, que eu também conhecia bem. Ele matava aquela saudade em casa. A senhora conhecia antes ou conheceu quando ficou sabendo que ele gostava? Não, eu conheci Luísa quando nós começamos a nossa amizade em Uberaba. E por sinal, Luísa me confessou, mais tarde, depois de uns 10, 15 anos, que ela teve muitos ciúmes de mim. Ah, é? Como irmão querido, porque era um filho para Luísa. Chico era um filho. Eles eram muito ligados. Mas que quando ela viu que eu jamais quis tirar Chico do movimento de Pedro Leopoldo, de Uberaba, que eu me contentava com aquelas migalhas que ele me dava aqui em São Paulo, ela passou também a me amar muito. Né? Ela passou também a me amar muito. Seu Galvez, como é que era o Chico aqui agora, em São Paulo? Ele saía para as ruas, saía para algum lugar? Nesse caso era o senhor que tinha que fazer? Ela ficava cuidando da casa, o senhor que tinha que levar? O Neme era engraçado que o Chico adorava São Paulo. E ele tinha a verdadeira paixão de passear à noite na Rua 7 de Abril, na Barão de Itapetininga, vendo aquelas lojas todas iluminadas. Então ele dizia que aquilo era a luz do trabalho. E nunca me esqueço que alguma vez ele dizia assim: olha, quem mora em São Paulo e trabalha em São Paulo não precisa nem ter religião, porque Deus já ampara todos vocês. De maneiras que era uma alegria muito grande. E nos passeios que fazíamos pela cidade, muitas vezes o Chico era abordado por pessoas que o reconheciam e naturalmente gostariam e gostavam de bater um papinho com ele. E o Chico sempre correspondeu, nunca desmereceu quem quer que fosse nas paradas que davam a ele. Nunca esqueço que certa vez fomos comprar um remédio para a vista, que ele tinha meio doente. Então entramos numa farmácia da Praça da Sé. Quando conheceram e reconheceram o Chico dentro da farmácia, aquilo foi um tumulto. E começaram a derrubar todos os remédios que tinham nas prateleiras para vir abraçar o Chico. E aí tivemos que pegar e sair meio correndo, pegar um táxi e fugir, porque senão íamos acabar indo para a cadeia. E ele, o que ele dizia disso?
Ele dizia, Não, ele gostava sim, mas não queria perturbar e nem dar prejuízo a ninguém. onde ele gostava mais de ir? Era em que estabelecimento? Não, ele ia muito em livrarias, ia muito em brechó, ele adorava ver livros e... Ah, também tem o café do Gula Gula, lá na Praça da República, que existe até hoje. E até o Gula Gula fez uma foto muito grande no próprio bar. Não sei se até hoje está lá, porque eu também não voltei mais. Ele gostava também de sebo, de ir no sebo. Gostava de ir no sebo, ele tinha paixão por livros. O que ele ia fazer no sebo? Buscar livros antigos? Não sei, ele via livros assim e ficava encantado, aqueles livros antigos, ele ficava apaixonado, lia um pouquinho, depois deixava o livro na prateleira. A paixão dele era ver livros. Nunca esqueço que certa vez ele comprou lá uns 3 ou 4 livros, e eu até comprei alguns, e dei, ó Chico, esse aqui eu vou dar para você. Aí quando nós saímos da livraria, ele falou, Galvis, hoje nós fizemos um grande negócio, olha que belos livros que nós compramos. Eu estou querendo imaginar o Chico andando. O Chico pessoa comum. E a mediunidade dele não atrapalhava nos passeios? Ah, sim, certa vez estávamos na Rua da Consolação, era mais ou menos 1h da manhã, e fazia um calor muito grande. E aí resolvemos tomar um refresco naquele bar que não sei se ainda tem na Rua da Consolação, pegado à igreja. Aí entramos, não tinha quase ninguém, tinha lá uma meia dúzia de pessoas, e aquelas pessoas que lá estavam também saíram. Terminamos de tomar o Guaraná, e aí nos levantamos, pagamos, e aí o Chico foi saindo assim e dizendo, dá licença, por favor, dá licença, mas não tinha ninguém. Aí o Chico olhou para mim e falou, tá vendo, eu jamais poderia ser motorista de carro porque ia atropelar muitos espíritos. Ele pensava que eram encarnados, eram todos desencarnados. É verdade que o Chico, é verdade, consta que o Chico tenha psicografado o livro E a Vida Continua na sua casa. Sim, o Chico realmente recebeu o livro E a Vida Continua numa casa que nós tínhamos em Santos. E o Chico permaneceu e ficou em descanso nessa casa em Santos, que era na Rua Epitácio Pessoa, e o número não me lembro agora, 55. Então, depois que o Chico já descansou bastante, me telefonou e eu fui buscá-lo. Quando nós voltamos, eu ainda não sabia nada do livro. O Chico pegou e disse assim, olha Galvis, eu gostaria de dar um pulo e conhecer o Morumbi. Eu falei, Chico, mas o Morumbi é ruim dia, até durante o dia, imagine à noite, eu não conheço nada. Ele falou, não, mas nós vamos lá. Aí pegamos o carro e fomos até o Morumbi. Ele disse assim, olha, tem uma entrada muito grande que era de uma fazenda, então eu gostaria que você localizasse por lá. Aí fomos perguntando e chegamos nesse local. O Chico disse, é aqui mesmo. Agora, Galvis, você entra à direita naquela rua. Eu entrei à direita, escuro porque não tinha luz. Aí ele falou, agora você entra naquela outra rua à esquerda. Tinha assim uma pequena curvinha. Ele falou, dá uma entrada naquela curva e para naquela ruazinha lá embaixo, que tinha umas árvores. Aí paramos o carro e o Chico desceu. E eu e Nena também descemos, e o Chico ficou andando, conversando, papeando com os espíritos. Aí eu falei para Nena, deve ser com os espíritos. E realmente na volta o Chico diz assim, os personagens deste livro E a Vida Continua, ainda tem alguns descendentes aqui no Morumbi. Quer dizer que o Chico foi descansar em Santos E foi trabalhar. e teve que trabalhar. Exatamente. A vida dele sempre foi assim, né, dona Nena? Sempre correndo. O Chico trabalhava sempre, até nas férias. Porque ele dizia que férias de espírita não pode deixar de ter visita a uns centros. Desta vez ou talvez de outra, não me recordo muito bem. Ele estava em Santos também na casa, ele disse, vamos visitar um centro na Ilha Bela. Então tomamos a balsa, fomos à Ilha Bela, não tinha ninguém no centro realmente, era de dia, ninguém esperava o Chico. Então era um morrozinho e bem em cima estava o centro. Chico, sentamos
na frente da casa e o Chico começou a descrever, assim, frente ao mar, as entidades que estavam lá, os espíritos. Ele fez a visita à casa, ao centro, e voltamos para Santos. Senhor, diante da manjedoura em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatuidade. Sol da vida, não nos confies as trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos a confiança e a boa vontade. Tu que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos, sábios e generosos, por amor aos homens, ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra as serpes do orgulho, conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade, e reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja. Hoje, o nosso programa Vida Além da Vida fica por aqui. Até o próximo programa, se Deus quiser.